Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Bruno AZ, o seu bom amigo. Tá começando agora mais um podcast de A a Z, o maior podcast de relações do Brasil. Hoje um episódio especial, nostálgico, que tem um lugarzinho guardado no meu coração, na minha história. Sempre gosto de trazer pessoas aqui para contar sua trajetória de vida, né? Sua caminhada profissional, né? Pessoas que trazem conteúdo inspiracional, que inspiram pessoas pela transformação de vida que fizeram. Mas quando eu trago pessoas que têm essa trajetória, mas que em algum momento dividiram uma história dentro do meu coração, é muito mais especial. Então hoje eu trouxe um amigo querido de longa data, de festas, bagunças, épocas antigas, Valmir Ferreira, meu irmão. Uau. Irmão, obrigado de coração por você ter aceitado o convite. Obrigado você, por você Bruno. estar aqui. Como eu te falei, não só sua trajetória de vida, toda a transformação que você fez no âmbito empresarial por montar a clínica. Dr. Puro. Dr. Puro, né? Mas também pela história que a gente teve no passado Sim. de conexão, de bagunça, de festas, de zoeira, mas que mantemos esse laço até hoje. Então é um prazer imenso ter você aqui, irmão. Prazer é meu. Quero agradecer já ao Bruno e a todo mundo que está assistindo a gente. É um privilégio rever meu grande amigo aqui. Bora bater esse papo legal aqui. E vamos lá, irmão. Vamos. Antes de começar esse bate-papo, quero fazer um agradecimento especial aqui à El Rey Store, que disponibiliza aí as roupas para mim estar mais bonitinho, mais elegante para receber convidados elegantes assim, Obrigado. Né? E então, se você quiser roupas de qualidade, boné, camisa, moletom, bermuda, calça, chinelo, touca, Uau. tudo, entre aqui no @elrey_store, vai estar aqui na descrição do vídeo. E também falar do nosso principal patrocinador, que é a Cadeiras Brasil Tropical. Estão há mais de 20 anos no mercado com galpão próprio em Guarulhos, produzindo cadeiras de praia, guarda-sol, ombrelone, espreguiçadeiras, carrinhos de praia, tudo para o seu divertimento e lazer. E não só quiosques ou hotéis, condomínios, hostels, hotéis, fazendas, mas você também, o cliente final, pode ter uma cadeira de sol personalizada com seu nome, o nome da sua empresa, com um guarda-sol lindo e bonito, com seu arroba lá, ou com a sua empresa feita ali bonitinho, com materiais de qualidade. Eles são o número 1 do Mercado Livre hoje e entregam para todo o Brasil. Arroba aqui, o site deles na descrição, entra lá, confere, que são só produto de alta qualidade, produto ótimo. Se você já foi Guarujá, Santos, São Vicente ali, em algum quiosque, você já sentou numa cadeira da Brasil Tropical, porque a maioria ali é tudo cliente deles. E é isso, irmão, vamos começar esse bate-papo aí, tô ansioso pra saber, por mais que a gente acompanhe a vida um do outro aí, nessa trajetória, a gente nunca mais parou pra conversar, pra entender como é que foi essa mudança, o que foi que te levou pra área que você tá hoje. Então conta aí um pouco da história. Quem é o Valmir e em que momento o Valmir entrou para a área da saúde que seguiu esse caminho, irmão? Interessante você falar quem é o Valmir. Isso me faz refletir de toda essa trajetória, né? Eu completei em dia 7 de janeiro agora 40 anos e aí é um marco, né? Do 39 para 40. Isso. Eu acho que eu tenho sempre esses ciclos de entender, né, esse nosso papel na Terra, né? Eu sempre falo interessante, você fez uma pergunta complexa, mas para mim mexe muito porque a vida humana é um sopro, né? A gente tem basicamente o quê? 80, 90 anos para viver com... E se a gente viver bem com saúde, se tiver saúde, por isso tem a Dr. Puro. Mas a gente é um... que mais? Se eu tiver 8 anos, mais 40 anos da minha vida para viver, é um sopro, né? Sim, então, passa voando. Se eu posso dizer que eu tô no 50% aí, depois de 80 é lucro, né? Como fala. E o que você faz da vida? É viver uma vida de propósito. Acho que é isso. Você está me contando um pouquinho da sua fase, o que te levou a fazer o podcast. Me tocou muito o coração essa história, porque eu acredito nesse processo do deserto. Que você aprende muito no deserto, né? E basicamente você fez, respondendo sua pergunta, o Valmir é um servo de Deus, que nasceu na terra para servir as pessoas, seja na área da saúde. Hoje eu estou como diretor executivo de uma clínica médica, mas tenho minha consultoria para clínicas, médicos, né? A gente tem uma agência de marketing também, mas o meu coração arde muito na área da saúde, porque é ali que eu desenvolvi. Então, voltando um pouco atrás, eu trabalhei um tempo no Hospital SEMA. Eu tenho um livro que eu estou escrevendo de Office Boy a CEO, que o primeiro trabalho que eu tive é pacoteiro, depois office boy de hospital, e depois fui entender nessa área da saúde, me encantei, fiz direito, e no direito foi aí que eu te conheci, por causa do Armando, um grande amigo nosso, um período que eu tinha perdido meu pai,
E perdi meu pai em 2003, e aí eu automaticamente, sabe, era um cara da igreja, religioso, e amo isso, sou muito grato à igreja que me trouxe a base. Eles chamam de desviar, então teve um processo que eu desviei, e na verdade eu não entendo o que desviar. Eu tive um momento de me entender, me curar pela perda de um pai, né, que era uma referência, um Superman pra mim, por câncer. E aí tudo isso mostra muitas vezes que Deus vai te usar em um propósito. Hoje a gente tem uma clínica que o foco principal é deixar o seu corpo mais saudável para você não gerar doenças autoimunes como o câncer. Então nós trabalhamos com lifestyle porque a prevenção é muito importante. Quando você já está com câncer, a luta já é meio complexa, mas que você descobre no início ou na pré-genética que você tem predisposição para câncer ou outras coisas, fica mais fácil a luta. A luta você consegue ali estar mais saudável contra a doença ou uma pré-doença existente. Então, eu sempre, você falou a pergunta, mas é essa a ideia mesmo de poder cuidar da saúde das pessoas. Hoje eu tenho uma mãe que era pré-diabética, já estava diabética, e a gente conseguiu reduzir isso, ela já tem uma vida mais saudável através da medicina integrativa. Então, a Dr. Puro, outras clínicas que eu ajudo na consultoria, mas a ideia é cuidar da saúde das pessoas de forma integrada, né? Você ressignificar os alimentos. Então essa jornada foi interessante para entender meu papel, né? E quando você contou sua história, me tocou muito pela questão de, muitas vezes uma dor sua Deus deixa você passar para você ter know-how para ajudar um monte de pessoas. Então você está tocando a vida das pessoas com gratidão, com perdão, usando a sua ferramenta da comunicação para cuidar e passar informações para o maior número de pessoas. Eu acho que é isso que você está fazendo, e parabéns, porque é propósito. Eu acho que a gente é extremamente feliz quando a gente está numa carreira e aí sim Deus te usa para você tocar as vidas das pessoas com as ferramentas que Ele te deu. Penso assim, cara. Eu também penso dessa forma, que tudo na vida é um propósito, que nem você. Você precisou passar por um processo negativo no passado com seu pai para você criar dentro da sua vida, as ferramentas que você tinha, o amor pela saúde do próximo. É isso. Porque você perdeu alguém importante por conta da saúde. E eu acredito muito no que você falou. Eu acho que na vida, propósitos, eles vêm sempre depois de uma tempestade. Sim. Eu acredito muito nisso, que muitas pessoas hoje não... eu não sei qual é o meu propósito, eu não sei qual é o meu propósito de vida. É porque elas ou não entenderam uma tempestade que passou, ou elas ainda não passaram por essa tempestade. Porque eu acredito muito nisso. Vai vir uma dor muito forte para que essa dor construa em você uma capacidade gigantesca de poder melhorar a dor que você viveu para os outros. Concordo. Eu endosso isso, que é mais complexo na minha cabeça, penso eu. Muitas vezes a pessoa não teve uma dor. Eu acho que, tipo assim, eu vejo muitos adolescentes com muita... inspirado em você e outros até me seguem e falam, pô, Valmir, eu quero saber qual é o propósito. Eu acho que o deserto é onde que a gente mais aprende, sabe? Por exemplo, Moisés, ele ficou 40 anos no deserto para depois Deus usar ele para libertar o povo do Egito. Mas o processo do deserto fez ele amadurecer, desenvolver o know-how, capacidade para ele poder estar pronto para Deus usar ele. Cristo passou 40 dias no deserto. A analogia dos 40 anos, 40 dias, o ministério de Jesus foi rápido. Sim. Mas Jesus também tinha um propósito. Ele não veio como... Ele veio como o Messias. Então ele salvou o mundo, né? Então, assim, ele veio com o propósito de passar pela crucificação com uma definição na terra. Então eu aprendo que esses dois exemplos que eu dei, o deserto foi fundamental para Moisés e Jesus aprender, porque ali no deserto Jesus foi tentado, né, por próprio inimigo, diz a palavra. Independente da sua religião, eu acredito muito em Deus, na conexão. Então Deus ele está além da religião, ele existe. Então qualquer religião que te aproxime de Deus, você vai ter esse contato com Deus. Mas acho interessante, nós temos contato direto com ele, porque Cristo te deu essa ponte, você não precisar de intermediários, de você ter uma comunicação com ele. Por que é importante isso, Bruno? Porque muitas vezes na ansiedade de você, por exemplo, um jovem, a gente quando era adolescente, estava fazendo aquelas festas gostosas, Deus sempre estava com a gente ali. Sim. E a gente sempre teve uma relação de amizade, carinho, eu lembro de você com muita fraternidade e amor. Mas não quer dizer que Deus te deu aquela dor que você passou
para você desenvolver, ajudar as pessoas. É que Deus aproveitou que você teve, aí como você teve o know-how, você ajuda no melhor número de pessoas. Eu não acredito num Deus que deixa as pessoas gerar um pecado para você aprender, não. Ele aproveita assim, o amanhã para você poder... Aproveita a oportunidade. Já foi. Então, você falou uma coisa que me chama muita atenção, usando um termo da palavra que eu acho que o choro pode durar uma noite e a alegria vem pela manhã. Essa fase de tempestade que você falou e o deserto, ele é fundamental para você cumprir sua jornada. Eu digo, hoje eu estou pronto para cumprir meu propósito. Eu acho que se eu começasse esse projeto com 30 anos, eu não estava pronto. Isso mesmo. Com muita maturidade, vaidade, sei lá, egoísmo. Tem outras coisas que a gente deve debater quando a gente é amante de si mesmo. Se amar é diferente de ser amante de si mesmo. Se amar é você entender que você nasceu na Terra para servir as pessoas e ajudar o maior número de pessoas. Ponto. Amante de si mesmo, você se acha soberbo, narcisismo, egoísta. E aí vai. Eu acho que é muito importante essa parte da tempestade que você usa, eu chamo de deserto, que é a mesma analogia, para você desenvolver. É no deserto que a gente aprende mais. E quando você tá ali cumprindo o seu propósito, você tem que ajudar o maior número de pessoas possíveis. Penso assim. É exatamente isso, eu penso dessa forma. Você falou uma coisa que é verdade, eu acredito nisso. Eu não acredito que Deus me deu uma dor para me preparar. Ele aproveitou de uma oportunidade que eu estava fragilizado para falar, pô, é esse momento que você vai estar, que eu consigo te preparar, porque você tá exposto, né? Eu acredito nisso. Eu acredito que quando a gente tá no nosso equilíbrio emocional, com a vida boa, a vida tranquila, a gente não tá preparado para se abrir pro novo, para Deus, para as oportunidades que podem chegar para nos agregar. Então, foi uma fragilidade que eu me tornei exposto, que Deus falou, poxa, então agora ele vai me ouvir. Agora ele vai me abraçar. Então vem aqui que eu vou cuidar de você. Então foi nessa trajetória, nessa minha fragilidade, que ele pegou um menino inconsequente, louco, sofrido, com mágoas, desgostoso da vida, e ele foi trabalhando para tornar eu esse cara que eu sou hoje, um cara que eu me considero equilibrado emocionalmente, que busco diariamente curar o meu passado, as sombras, as coisas negativas que eu fiz, e que hoje foco em um futuro melhor, não só para mim, mas para as pessoas ao meu redor. Ser um exemplo para as pessoas de superação, de transformação, de catar algo negativo que a vida me deu e transformar num diamante. Fazer disso ser um ápice de uma história não contada com lágrimas, mas contada com uma construção e uma transformação de algo melhor, sabe? Caraca, você usa... acho que nosso encontro, eu acho que conspira no tempo certo, porque você usa basicamente o que eu venho falando há muito tempo, né? Eu uso muito a analogia do diamante, que basicamente é o processo de você, do diamante chegar ali, você passa por você encontrar o diamante é um processo complexo de cavar. Isso. E quando você encontra a pedra ali, você tem que tirar todas as imperfeições para ela brilhar no dedo, no anel, numa joia. E o processo de lapidação dói, né? Então, assim, o processo que você passou, para algumas pessoas passar, eu acho que é importante, né? Cada um vai ter ali um processo. Talvez o processo de dor ali, da lapidação, seja diferente do seu ou do meu, mas dói. Eu perdi um pai. Sim. Um pai por câncer. Hoje eu não quero que os pais morram por câncer. Minha luta é propagar cada vez mais medicina integrativa. E vem de encontro que a gente fala, porque eu estou escrevendo um livro que é Pilares para um Líder de Sucesso. E o subtítulo é de Office Boy a CEO. Que justamente eu falo esse percurso dessa jornada, né? Eu acredito de 5 pilares. Como a medicina integrativa tem 5 pilares, eu acho que para você ter uma vida de sucesso equilibrada, como você falou, tem 5 pilares também. Da medicina integrativa é alimentação saudável, exercício físico, sono reparador, mente sã e intestino saudável, né? Então esses 5 pilares vai te dar uma vida mais saudável. No meu caso, dos pilares para ter uma vida que você falou, que eu acredito de sucesso, que as pessoas focam muito na prosperidade, eu escrevo sobre isso, relacionamento com Deus, que é diferente até de religião. Sim. Relacionamento com Deus, se amar, que é ser diferente de ser amante de si mesmo. A gente falou um pouquinho sobre isso. Aí vem uma questão familiar ali, de você ter uma namorada, noiva, sim, esposa. Eu acredito muito na família. Na família. Né? Terceiro pilar é o seu propósito. As pessoas, o cristão vai dizer assim, qual é o seu talento ou qual é o seu ministério. Na verdade, diz a profissão, né? Hoje, eu como empresário, a ideia é ajudar também dentro
do meu cenário, as pessoas que eu posso, né? A gente tem um trabalho bem lindo lá, liderado pela pastora André, que leva profissionais da saúde para a África para cuidar. Ah, que lindo. E dá ali em 15 dias uma saúde para essas pessoas que não têm acesso à medicina. Vários profissionais da área da saúde, não só médico, mas enfermeiros, dentistas, vão nesse projeto África. Depois eu passo pro Bruno aqui para vocês seguirem e ajudarem. Então, nesse pilar é propósito, e o último pilar vem os bens materiais. Se você troca o pilar, Bruno, de cada área, coloca o bem material na frente de Deus, ou na frente da sua esposa, ou a profissão acima de você, desequilibra o pilar. Então, é uma estrutura dessa pirâmide, tem que estar dessa forma, por hierarquia na minha cabeça, para você ter uma vida bem resolvida. Eu vou colocar a sua esposa na frente de você mesmo, que é um erro. Então, é importante você ler a palavra. Eu acredito muito na palavra de Deus, ela não como um livro religioso, mas é ali que Deus fala com você através do Espírito Santo. E ali você consegue desenvolver um diálogo para aquilo ficar muito intrínseco no seu coração e você desenvolver a sua jornada e esse relacionamento com Deus. Aquém da religião, né? A nossa religião vem baseada do judaísmo e islamismo, aí vem o cristianismo. E aí você tem, quando você fala de cristianismo, você tem um monte de ramificação que veio do protestantismo, do catolicismo, aí vem das igrejas que a gente tem tradicionais, luteranas. Mas assim, hoje se relacionar com Deus é o segredo dessa geração que cada vez mais está ansiosa, cada vez é uma geração que tem tudo na mão, né? Comida você aperta um botão, iFood, o carro você pede, o Uber. Então é um sistema maligno até, sim, que eu falo, do anticristo, para satisfazer um pequeno Deus, um eu aqui, eu como na hora que eu quero, eu peço, aqui eu vou comer hoje. Então a gente nossos pais tinham muita questão de você trabalhar ali, você usava muito mais a natureza do que a gente. Então a gente entra numa caixinha com ar-condicionado, como aqui o ambiente, saiu de um carro, do Uber, volta para uma caixinha e você não tem acesso ao sol. O sol é a maior fonte de vitamina D do mundo e a gente necessita para sobreviver. Aí você vai numa clínica como a minha, vai ter que suplementar, é mega caro. Então, a base de você ter uma vida saudável é se relacionar com Deus, mas se relacionar com a natureza. Né? Então, Deus é a natureza, né? E aí você tem isso, né? Você tem isso de ter uma vida mais saudável, conectado. Então a gente está mais desembrulhando o alimento em vez de descascar. Tem um grande erro aí. Então, nossa, falou tudo. E a gente precisa realmente se ressignificar a nossa relação com os alimentos e basear nos 5 pilares da medicina integrativa. E já faço o convite aqui. Vamos cuidar da sua saúde na Dr. Puro. Quero ver você mais saudável, né? Para ajudar e atender o maior número de pessoas aí, como você está fazendo. Você falou uma coisa, irmão, que eu ia falar isso. Que eu, Bruno, eu sempre vivi uma vida muito desregrada, sabe? Eu sempre fui um cara, um atleta, porque eu sempre joguei futebol, tudo. Sim. Só que aí, por conta da 2019, a depressão, eu descobri um problema no coração, que eu fiz uma cirurgia do coração em 2020. Meu Deus. Então, depois dessa cirurgia do coração, eu juro pra você, eu perdi o tesão em jogar bola. Eu acho que por medo, receio, sabe? Então eu parei. E era o único exercício físico que eu fazia na minha vida. Eu nunca fui de academia, nunca gostei disso. Era só jogar minha bolinha toda semana, tranquilo. E eu percebi que a idade chega, parei de fazer muitos exercícios, de jogar bola, e aí eu percebi que eu comecei a engordar, comecei a perder o ritmo. Então, esse ano é uma das metas que eu coloquei de cuidar um pouco mais da minha saúde, entendeu? Que nem fiz até fazer um agradecimento aqui. Babi Yellow, uma personal, que entrou em contato comigo, falou assim: Bruno, quero fazer uma parceria com você, quero te ajudar. Então, ela tá fazendo a parceria comigo, responsável por fazer o exercício, me incentivou agora a me inscrever de novo na academia. Então, vou me inscrever na academia e ela vai me passar os exercícios, vai fazer esse acompanhamento comigo. E agora que você falou isso, eu vou lá também na sua clínica. Por favor, sabe o que é importante da personal nesse papel, o pilar da medicina integrativa? Que a gente tem lá o médico integrativo. E qual a ideia dele? Baseado nesses 5 pilares: alimentação, intestino saudável, exercício físico, sono reparador e mente sã. Esse vai te dar uma saúde plena. A nutricionista para definir junto com o médico qual a sua dieta, e a enfermeira que vai te acompanhar semanalmente lá na clínica com a equipe médica. Você vai fazer os procedimentos, soroterapia que vai te ajudar. Tem vários hoje tratamentos que vai potencializar a sua saúde, ok? Mas a personal entra com um pilar fundamental aí,
porque o tipo de treino agora é necessário para acompanhar o período que você tem, seja emagrecimento, ganho de massa, performance, é uma pessoa que tem uma doença autoimune. Então nós vamos identificar como está o seu corpo através de exames de sangue laboratoriais e desenhar um tratamento individualizado para você, que é diferente do meu, que é diferente do próximo. Sim. É individualizado. E esse tá o erro. Lembra? Ó, você falou uma coisa interessante pra gente da medicina integrativa. Eu não tô tendo energia, vontade. E, geralmente a gente usa o esporte para voltar a esse tesão. Por exemplo, eu odeio musculação, mas é necessário. Ó, eu tenho uma vida estressada. Qual o maior medicamento do mundo para você aguentar mais estresse? Qual? Eu não faço ideia. Musculação. É? Ganho de massa magra. Caramba. Por exemplo, se você não vai baixar o nível... Você tá falando, pô, Valmir, tô trabalhando muito, domingo a domingo. Cara, é igual um copo, estresse. Vai vazar e quando vazar vem uma depressão, vem uma doença da mente. Para você aguentar a maior capacidade, você não vai diminuir sua carga do trabalho, pra você aguentar mais até, a maior fonte de aumento de capacidade contra o estresse é massa magra, musculação. Então a musculação vai ter que ser feita. Só que muitas vezes para mim era chato, mas pela competição da bike, eu adoro andar de mountain bike, fazer MTB aí pros caras da bike aí, meus amigos, é fundamental você ter musculação. Então, para ser competitivo, que eu sou competitivo, a musculação me ajudava. Então, uma coisa chama outra coisa. Então, parabéns pela sua personal, é pilar importante. Eu quero chamá-la também no dia dessa consulta, depois dos exames, para mostrar para ela qual é a estratégia, porque ela vai te receber lá e ir com a gente nessa medicina integrada. E isso é medicina integrativa. Médico, nutri, enfermeiro e personal junto, cuidando do Bruno. Pô, bacana, irmão, porque eu tô precisando muito disso mesmo. Vamos mudar isso. Eu coloquei como meta que esse ano eu quero melhorar minha alimentação, quero voltar a fazer exercício físico, então quero voltar pra academia e também voltar a jogar bola, sabe? Então eu coloquei isso como meta esse ano. E graças a Deus aí apareceu essa personal que tá me dando uma puta força. Pensa numa menina que manda mensagem pra mim toda semana e fala, Bruno, e aí? Bora? Tá fazendo? Bora, vamos comigo. Ela me levou na academia dela pra treinar com ela. Falou, não, vem aqui. Quero que você esteja aqui. Vê se não é bom. Aí eu fiz os treinos e falei, cara, vou me inscrever na academia. Aí... E o check-up é importante pra saber até mesmo se tá tudo bem com o coração, essas coisas a gente faz também, pra ver se tá tudo ok. Porque, na verdade, por exemplo, você falou uma coisa, pô, Valmir, tô meio pesadinho. Então, automaticamente vai sobrecarregar seu joelho, você vai ter uma lesão, você não vai voltar a jogar. Ficar um tempo parado com o joelho, então vamos ver como tá. Vamos baixar o nível de gordura, aumentar a massa magra, pra você estar pronto pra lá pra fazer seu lazer. Aí você volta com maior energia, que é igual o Ronaldo Fenômeno. A mente faz uma coisa e o corpo é outra. Aí não dá pra ser aquele meninão nós lá com 20 anos que jogava bola, lembra? Foi isso daí mesmo. Agora, em janeiro pra fevereiro, eu fui jogar bola com os amigos. Fui jogar bola. Voltei a jogar bola, foi 2 semanas com o tornozelo inchado, zoado. Puta que pariu. Eu falei, o corpo já é outro. Não vou jogar mais bola não. Vai tomar banho, fiquei nervoso. vamos jogar, não, mas eu vou lá, irmão. Vou lá. Inclusive, vocês vão acompanhar. Vou lá no Instagram, vou postar, vou mostrar pra vocês como é que é o atendimento lá na clínica. É uma honra. Falando agora da clínica, irmão, como foi essa ideia de montar a clínica? Me explica aí um pouco dessa trajetória. Você falou ali, sim, como pilar, propósito de vida, mas como entrou na sua vida essa linha de tipo assim, ó, pô, vou montar minha clínica, como eu fiz isso, estudei, aonde foi, referências, explica um pouco essa história. Pergunta bem interessante. Vou voltar um pouco atrás. Quando meu primeiro emprego foi pacoteiro, eu tenho muito orgulho. Eu ganhava caixinha de... sei fazer todos os nó ali do supermercado, sou muito grato. Até a Raquel, que foi minha primeira gerente ali, administrativa, que eu aprendi muito com ela. Eu sou grato, eu tive vários mentores na vida, né? De pacoteiro ela me levou ao office boy e aprendi muito no mercado. E aí eu entrei com uma vaga como office boy no Hospital Sema, na Moca. É muito tradicional na Moca. Sim. E quem é da Moca aqui em São Paulo sabe, a gente tem um bairro, uma cidade, um país dentro de São Paulo que o moquense acha que a Moca é um país. E é mesmo. A Moca, a gente fala, Moca é Moca, né? O resto é muito bom morar na Moca. E o Sema é intrínseco na Moca, tá no coração da Moca ali na Oratória, agora tá em outro local, mudou. E eu aprendi muito no Hospital Sema, né? Você falou que trabalhou no hospital, a gente aprende muito, né? Aprende muito, o hospital é uma bagagem incrível. E aí disso, meu irmão tava fazendo direito e naquela época eu não sabia de propósito, eu queria ganhar dinheiro. Meu irmão fazendo direito, ele falou assim, pô, Valmir, tô terminando direito agora, vai ter que ser uns 5 anos pra ganhar dinheiro. Eu falei, ganhar dinheiro com um direito. Eu falei, vou fazer direito também, ganhar dinheiro com meu irmão. Vamos nessa linha. Meu irmão, terminei a faculdade, tá terminando a faculdade de direito, meu irmão não tinha nem passado na OAB ainda. Eu falei, lascou meu plano. Só que eu comecei trabalhando no hospital, eu comecei a amar o hospital.
Meu irmão tem uma carreira sólida, é advogado, um beijo, William. Mas ali eu percebi que eu amei a área da saúde. E aí o direito não me tocava mais. Eu fiz direito ali, aprendi muito, sou muito grato, mas meu coração não estava ali. Então eu acabei indo para a parte administrativa de gestão e geri algumas clínicas, até chegar numa clínica que eu aprendi muito. Fiquei 8 anos com o Dr. Baracate, que é uma celebridade, um médico muito conhecido. E lá aprendi muito com ele, sou muito grato ao Dr. Baracate, a esposa dele, a gente desenvolveu um trabalho enorme lá. Chegou um momento que eu recebi, há 3 anos atrás, 4 anos atrás, uma proposta de um hospital na Moca, e voltar para a Moca tá no meu coração, o hospital ali na Moca San Genário e o Instituto Castro, montamos a Pineapple, 5 clínicas, também o Mais Cirurgia. Estava como diretor executivo aí. Só pulando para fazer a trajetória, eu volto um pouquinho para isso, para entrar. E depois agora tô com o meu coração de montar, abrir a oportunidade no Tivoli, um hotel 5 estrelas em São Paulo, de montar minha clínica lá com um grande amigo, o Marco Ramiro, que me deu a oportunidade. Porque é uma tendência da Europa, dos outros países, da Tailândia, por exemplo, é investir em lifestyle. Então, dentro do hotel já tem espaço de soroterapia para cuidar da sua saúde. E eles, no Brasil, precisa de um médico ali para referendar a soroterapia para o paciente. A gente individualiza mesmo. Aí entrou a oportunidade de colocar Dr. Puro lá. Mas, assim, a área da saúde, eu me apaixonei no SEMA. No Hospital SEMA, que eu falei, cara, é isso. Comecei a gostar, me envolver. E por ter perdido meu pai por câncer e conhecer o Baracate, que lutava ali para promover a saúde das pessoas, aquilo me encantou. Porque hoje, no hospital, a gente entende muito isso, que a gente está cuidando da doença, não, tentando cuidar da doença. Na medicina integrativa, a gente não quer que você adoeça. Então, como você se relaciona com o seu corpo é fundamental para você não desenvolver uma doença. Por exemplo, eu tenho pais com câncer, que eu perdi, e uma mãe que foi diabética. Basicamente, o Baracate fala, acho interessante, outros, o Lai Ribeiro também, que eu tenho 2 armas apontadas para o meu peito, que é o câncer. Eu tenho predisposição genética para isso. Então, se eu não cuidar do meu corpo, eu vou talvez ter uma relação e alimentar esses meus geneticamente esses meus genes cancerígenos ou a parte da diabetes. Então é importante cuidar da saúde, né? Por exemplo, eu me gabo falando, mas é medicina integrativa, faz uns 2 anos que eu não pego uma gripe. Por quê? Aumenta a imunidade sempre. Preciso cuidar mais, sempre estou me cuidando por uma vida corrida, você acaba não indo na academia, mas 3 vezes por semana é obrigatório pra gente estar lá. Mas é importante você colocar como um pilar cuidar da sua saúde, né? Na vida corrida como a nossa, a gente acaba esquecendo. Mas foi aí que veio amor pela medicina, a medicina integrativa, e ser um gestor hoje das clínicas, ser um diretor executivo, hoje arde meu coração com esse propósito, irmão. E em relação às pessoas que passaram tal pela sua clínica ali, pela sua trajetória, tem alguma história que você guarda no coração assim, de tipo, cara, nós transformamos a vida dessa pessoa aqui? Várias, modéstas à parte. Os casos que não deu certo, porque a pessoa desiste ali, que dói mais. Porque a gente tá a pessoa começa bem, ou é uma jornada de 1 ano ali com a gente, né? Você vai ter os primeiros 6 meses uma mudança muito radical e boa. Mas depois a pessoa volta a comer as mesmas coisas e começa a aderir. Então o efeito rebote para algumas pessoas por deixar o estilo de vida saudável é complicado. Você vai ter que mudar realmente, como eu falei, ressignificar sua relação com os alimentos, né? Mas tem um caso de uma menina adolescente que tinha autoestima muito baixa ali. E eu lembro que eu sofri bullying, né? Quem nunca, né? Na escola brasileira. E ela estava bem gordinha, assim, sabe? E basicamente a gente mudou a relação e ver essa menina motivada, alegre, vaidosa, do bem, assim, olhando feliz com os 20 quilos de gordura que ela perdeu ou mais, e ela continuou, né? Isso me dá muito, muito orgulho. E amigos próximos que continuam perdendo, né? E feliz ali, porque conseguiram manter e só vem melhorando porque já entendeu. Porque a medicina integrativa, a partir do momento que você entende a filosofia, a ideia é te dar alta. Você só ir lá fazer check-up comigo pra ver se tá tudo bem. Porque você já... a ideia é você também não precisar de soroterapia, porque toda soroterapia tem uma alimentação saudável. Sim. A gente não produz aminoácidos essenciais, tá nos alimentos saudáveis. Então, o prato cada vez mais colorido, saudável e descascado ali da natureza, mais saudável ele é.
Pô, bacana você falar isso. E o quanto também tem a ver, que nem você falou, alguns casos que não deram certo. Não é que não deram certo pela ineficiência do que vocês fazem, mas não deram certo pelo ser humano. O ser humano tem essa mentalidade, né? Que nem eu vou falar por mim mesmo. Cara, quando eu faço algum exercício, quando eu jogo bola, quando eu faço um mesinho de academia, eu tenho eu sou um cara que eu tenho, não sei qual é o estereótipo que fala, mas eu tenho uma facilidade incrível. Se eu for pra academia uma semana, eu sou aquele cara que parece que já tá 3 meses na academia. Legal. Eu incho. Memória muscular. Eu tenho facilidade com isso, porque eu sempre joguei bola, fui atleta a vida inteira. Cara, então quando eu vou numa academia, quando eu jogo bola, quando eu faço algum exercício, eu me sinto muito melhor. Eu durmo melhor, eu fico mais predisposto, eu olho, me sinto mais bonito, minha autoestima melhora muito. São coisas boas, mas cara, eu não consigo manter. Então, tipo assim, é a mentalidade da pessoa que é foda. De você sempre achar que dá pra fazer depois. Você sempre deixa pra depois. Ah, o resultado é bom. Mas eu não vou hoje, vou amanhã. Aí você não vai eu falo por mim, eu não ia na segunda e na terça, eu já falava assim, ai, cara, não, segunda-feira eu vou começar a ir direto. Segunda-feira, né? E aí nunca dava segunda-feira. Então, é interessante esse trabalho. Vocês trabalham com a parte do mental da pessoa também? De tentar melhorar isso nela? Porque eu acho que isso é muito essencial. Porque o resultado tem. Daí eu não tenho dúvida. Eu, por mim mesmo. Quando você se alimenta melhor, quando você faz exercícios, você começa a fazer isso, você fica predisposto. Eu acho isso muito... A sensação é muito boa. Só que a sensação de não fazer nada... Parece que a gente tá acostumado e ela é muito difícil de quebrar. Velho. E uma coisa que eu vou te falar, quando você falou, o que é medicina integrativa? É vários profissionais da saúde integrados para cuidar da sua saúde de forma individualizada, personalizada e holística. Então, alimentação saudável, exercício físico, médico e nutri, e enfermeira. Sono reparador, exercício físico personal. Sono reparador e mente sã, médico e psicólogo. Então a gente tem vários profissionais da saúde para cuidar da sua saúde, porque aí também o psicólogo faz um papel muito importante pra gente ali, né? Por quê? Muitas pessoas têm barreiras ali como você falou, outras é uma depressão, outros têm outras doenças da mente que impedem ali dele estar ou uma pessoa que tem a mente acelerada como a minha, que abre várias janelas e automaticamente gera isso. Então, voltando para ti, é importante essa equipe multidisciplinar, e muitas vezes nós temos sintomas de fadiga adrenal. Por exemplo, pós-almoço, daquele sono, ou fica cansado durante o dia. Tudo que você falou de exercício físico vai aumentar a sua capacidade de ter mais disposição e energia no dia a dia. Sim. Então isso está muito sono durante o dia, isso está dizendo que seus hormônios não estão legais. Por isso que é um complemento. No exame de sangue a gente vai ver se está tudo ok ali, para você ter mais disposição. Aí você não tem disposição para ir na academia, como você não tem energia, você precisa do médico para repor esses micronutrientes com você através de aminoácidos essenciais, vitaminas, né? Até mesmo a questão hormonal, se está tudo ok, baixa de testosterona. Então um médico ali, nós temos vários médicos, um beijo ao Dr. Pedro, a doutora Bruna, Dr. Vinícius e a nossa equipe de nutrição, doutora Mari, doutora Tatiane, que cuida, e a enfermeira Camila, que cuida dos pacientes da Dr. Puron de forma integrada. Então é importante isso, Bruno. Né? Então isso, muita sonolência, né? Durante o dia. Eu tava vendo você aqui no sintoma, aquela leve boceja, que é o dia a dia, falta de energia. Eu fico muito nisso. Quer dizer que você não tá interessado, mas o corpo tá falando, meu Deus. Isso, eu tenho muito isso. Na hora que você falou exatamente do sono, eu pensei nisso, eu falei assim, cara, eu tenho muito isso. Eu tenho sono, mano, qualquer momento que eu sou muito agitado. Nossa, eu sou hiperativo demais. Minha cabeça a milhão. Então, na hora que eu paro, que nem agora, eu vou ficar aqui sentado. Nesses momentos, sentado aqui, sentado no carro, sentado em algum lugar que eu fico mais tranquilo, cara, sempre me dá sono. É o corpo já te dando um sinal de fadiga adrenal, é o caso. E aí um cara legal depois você trazer, e a doutora Mari, trazer os dois aqui, tanto o médico e nutri, eu acredito nesse pilar. Doutor Pedro vir aqui com a doutora Mari, vai ser um prazer se você convidar trazer eles. Sim, eles vão dar uma aula sobre sono, sobre alimentos, os alimentos que tem. Por exemplo, tem alimentos que você não pode consumir à noite, que tem carboidrato como a banana, mas ele é fundamental durante o dia. Tem alimentos que te ajudam a você ter o sono REM. Então, para você ter maior capacidade, para você ter aumento de massa magra depois da academia, com a sua personal, você induzir seu sono com chá, alimentos que aumentem e melhoram o seu sono REM, quando você alcança o sono REM, que é caro, que é raro hoje, e caro também, porque você precisa dormir ali suas 5, 6, 7, 8 horas com
desenvolvendo melatonina, que é o hormônio que dá ali a satisfação, que faz aumentar a sua massa magra e te dá um sono REM. E esse sono restaura pro dia anterior para você ter mais energia. Então, é um conjunto de coisas para você ter uma vida mais saudável, né? E todos os pilares que eu falei é fundamental. Se você começa em exercício físico, não dá certo. Não tem aumento de massa magra. Massa magra é o maior número de quantidade contra o estresse. Se você não dorme bem, automaticamente você não tem energia. É um conjunto de coisas e profissionais para cuidar da sua saúde. Caralho, que bacana, irmão, porque isso daí é uma coisa que me pegava muito. Eu falava assim, caramba, eu tô dormindo, às vezes eu durmo 7 horas e acordo com sono. Sim. Acordo cansado. E é visível, né? A gente trabalha muito com psicologia comportamental, é visível. A gente conversando aqui, o vídeo inteirado, o corpo, a sua mente quer, mas o corpo tá falando aí daquela sonolência. É isso, fadiga adrenal, o nome disso, irmão. Isso às vezes me prejudica, irmão. Sim. Porque que nem como eu tenho uma rotina hoje louca, correria a milhão, tem certos momentos que dá uma pausa pra mim. Tenho pausa pra fazer alguma coisa, tipo, vou produzir um conteúdo. Vou fazer alguma coisa, um corte, alguma coisa, eu falo, nossa, eu tô com um pouco de sono, vou dar uma descansada. E aí eu, 3 horas descansando. Sendo que não precisava. Não. Entendeu? Então, realmente... A qualidade de vida ali, um sono bom é de 7 a 8 horas, tá bom demais, assim. Mas assim, não adianta... Tem gente que dorme 12 horas, acorda mais cansada, porque de fato o corpo tá fadigado. Não adianta dormir mais. É qualidade do sono, que é totalmente diferente. Aí muitas vezes a gente tem que suplementar esse paciente para reproduzir melatonina. Cara, faz sentido, porque quando eu era novo, eu lembro até hoje, quando eu era naquela época, que eu jogava bola, que eu era totalmente ativo de um monte de coisa, saía. Cara... Vila Maria, eu sou, que saudade. Quadra da Vila. Cara, eu dormia 5 horas por dia. Sim. E eu não acordava cansado. Também, você tava com os seus hormônios tudo regulado, muito novo. Agora a gente precisa... Dá pra voltar assim... Bruno, a gente consegue fazer isso, mas é um planejamento, porque você não produz mais a quantidade de hormônio que você produzia quando adolescente. Isso a gente tem que ver como tá, suas vitaminas, aminoácidos, né? E outra coisa, a gente brincava na rua, a gente tinha acesso à vitamina D. Vitamina D é fundamental para você viver. A maior fonte de vitamina D do mundo é o sol, e a gente não tem mais de 30 minutos de sol. Não, o que a gente faz? Vai numa clínica com uma amiga e suplementa, e é mega caro. Ou tem que fazer na farmácia a reposição de vitamina D. E ela é fundamental, você não vive sem. Vitamina D é fundamental. Você falou do sol. Quanto que seria interessante de pegar sol por dia? Olha, o doutor Pedro vai falar com propriedade aqui quando vier, a doutora Bruna. Acho que é legal você trazer a equipe para fazer uma resenha com eles aqui, mas basicamente 30 minutos do sol, não aquele sol cancerígeno, ali das 8 até as 10 horas. E o ideal é que você esteja totalmente nu. Muitas vezes a gente não consegue isso no prédio mesmo, mas ali você já tem um acesso ao nível de vitamina D, já do sol 30 minutinhos é bom você ter. Bacana, porque às vezes... Corrida no parque, né? Porque às vezes eu faço isso às vezes, né? Eu tô lá em casa, como eu trabalho de casa muitas vezes, aí eu tô lá fazendo alguma coisinha, eu subo lá pra área da minha mãe, que é uma área lá que pega muito sol. Top. Cara, eu sento lá e fico lá sentado assim. Ó. Se puder ter visível, não tiver ninguém vendo, ficar peladão, melhor ainda. Eu não consigo ficar peladão porque é do lado de um prédio. Uma sunga ali já... Cueca ali, eu acho de cueca daria pra me ficar. Mas a gente faz os exames de sangue com a baixa de vitamina D, a gente tem uma aplicação na clínica que ajuda muito, porque o que acontece... Você não vai todo dia 30 minutos. A gente ia, né? Lembra no tempo dos nossos avós, nossos pais? Tinha que ir no banco, não tinha? Tinha que ir no mercado. Eu tinha que ter a nave vendida, tinha que ir no correio. A gente estava todo dia em ação, o corpo em movimento. Então hoje, infelizmente, as clínicas de medicina integrativa é um local bem top para você ajudar. Mas quando puder, sempre tá numa praia, né? E não vai também passar aquele monte de petróleo de protetor. A ideia é não colocar nenhum protetor, porque a base dos nossos bloqueadores solares aí é petróleo, como falam, né? E é cancerígeno também, então a ideia é nada. Nada, tipo você. Só tomar o sol mesmo. Cara, e minha mãe sempre me xingou que eu vou pra praia sem nada. É a melhor coisa do mundo. Mas assim, não dá pra você pegar também do meio-dia até as 3, vai ficar um pimentão. Excesso de sol também é ruim, né? Pode te dar câncer. Então é um equilíbrio, né? A vida sempre é um equilíbrio, né? Pô, bacana, doutor Pedro, doutora Bruna pode vir aqui falar melhor. Já fica o convite. Fica o convite pra vocês. Já fica o convite pra vocês. Vai ser uma resenha boa, você vai aprender muito com eles são fenomenais. Então, isso é bom. Eu gosto de aprender mais, como eu tô aprendendo aqui hoje com você. Que honra. E assim, irmão, vamos lá agora falar sobre as pessoas que vão na clínica. Como é que é pra você ter tido essa transformação de atender, que nem eu acompanho a sua trajetória, você atende muitos famosos, muitas pessoas famosas vão lá. Como é que foi essa transição de
sair, não vou falar pessoas normais porque todo mundo é igual, Sim. mas no sentido de pessoas anônimas e de repente começar a atender famosos. Como é que foi essa transição pra você? Como é que você se sentiu em relação a isso? Ou não? Pra você foi muito natural e as coisas seguiram normal? Foi natural. Eu acho que pelo próprio network que você tá inserido, você vai conhecendo as pessoas como você, aí você tá numa igreja, você tá num restaurante, você tá... É o dia a dia nosso, Sim. né? E é super normal. E a própria clínica está localizada no Hotel Tivoli, né? Mas eu já tinha no Baracate ali uma gama de famosos que passavam com ele. E é network, as pessoas me conhecem, foram mais ou menos 15 anos de medicina integrativa, sendo diretor do Baracate, administrador primeiro, depois diretor, e aí fiz uma carreira sólida na medicina integrativa. O Instituto Baracate é uma referência também, não é meu concorrente, eles são maravilhosos, né? O Dr. Baracate é fundamental, acho que cada um tem uma identidade, como o Dr. Tiago Volpe, eu acho ele maravilhoso, o Muzi é maravilhoso, Dr. Vitor Sorrentino, então tem muita opção de você cuidar da sua saúde. Eu acho que não existe concorrência, sabe? Cada um tem uma bandeira, uma forma de se comunicar e cada ser humano se toca por um estilo de um médico, né? Uhum. E nossa ideia da Dr. Puro ser fácil ali, né? Pô, tá localizado dentro do hotel, então você pode descer ali e fazer uma soroterapia, passando com o nosso médico integrativo, definindo qual a melhor soroterapia para você. Mas isso é super normal. Eu acho que os casos mais interessantes são os casos que engajam pelo tráfego pago, por uma dor, uma necessidade, que a gente faz uma campanha ali voltada a emagrecimento, sim, fadiga adrenal que a gente falou, ou baixa de testosterona, quando o libido tá baixo, e a pessoa fala, pô, preciso disso. Aí ele entra, vem na experiência da clínica e eu gosto mais desse público que, tipo assim, não conheço eles, vou lá, ou pesquisa a gente na internet, endossa isso e vai lá. Mas naturalmente, quando você tem profissionais de qualidade ali, você chama a atenção de todo mundo, não só esse público de celebridades famosas, mas também grandes empresários vai lá, sim, famosos, tá no network da localização e é super normal. Mas eu engajo mais com pessoas, eu sempre gosto de colocar na Dr. Puro casos reais, sabe? Um amigo meu, uma pessoa que foi lá, casos reais, assim, sim, que a pessoa realmente, eu falo, você só vai fazer o depoimento se você quiser e se a gente der resultado para você. Isso naturalmente acontece pelo resultado, se a pessoa seguir as nossas propostas lá saudáveis. Que bacana. É. Então, a menina que você deu o exemplo pra gente aí um pouco tempo atrás, é o case de sucesso da Dr. Puro, ou não? São vários. É que esse é o meu coraçãozinho, né? Eu tenho... Pela história, pela trajetória. Tem vários, porque como a gente atende a família, essa ideia da Dr. Puro, tem avós que estavam sem energia, tem mães que estavam ali descontentes. Então, muitas das vezes, eu fico muito triste quando a pessoa desiste por alguma coisa ali. Ou a correria do dia a dia, tá trabalhando demais, não tem como ir. Priorizam outras áreas da vida e não se priorizam. Eu acho que as pessoas, quando vai na clínica, falam, qual o seu maior bem precioso? Não é a saúde, é você. Sem sua saúde, você não vai conseguir viajar, trabalhar. Então, eu lembra do pilar que eu falei? Depois sim, de Deus é você. Isso. E cuidar do templo do Espírito Santo, o templo que é você, é fundamental, né? Então, a gente esquece de cuidar da casa interior aqui, é fundamental, né? Isso. Como foi pra você, irmão, essa transformação? A gente falou um pouco da trajetória, o que inspirou você a se profissionalizar, a estudar, a trabalhar com isso. Mas agora eu queria a parte do Valmir. Como eu te conheci na faculdade, a gente sempre bebendo, curtindo, aquelas festas loucas. Como foi pro Valmir fazer essa transformação de vida? Em sair daquele cara ali, às vezes, que... vou falar baseado em mim, vai. Inconsequente, que não pensava no futuro, nas coisas, só vivia a vida do jeito que tinha que viver, para uma pessoa hoje mais centrada, que pensa no futuro, cuida da saúde, que pensa em vários fatores. Como é que foi essa transição para você, irmão? Acho uma pergunta muito interessante para você, né? Porque assim, eu sempre fui criado na igreja e eu acho isso um segredo de sucesso, que aprender a me comunicar muito rápido. Sim. A igreja foi uma escola para comunicação, por sempre tive esse espírito de liderança. Liderava jovens, adolescentes, grupo de louvor. E a gente na igreja tem muita oportunidade de falar. Isso é muito legal. As igrejas aí, um beijo, Assembleia de Deus, Ministério Madureira, pastor Lupércio, era meu pastor presidente, eu tenho muita gratidão, pastor Lupércio e pastor Márcio. Me ensinaram muito, meu pai era pastor. Eu aprendi muito, e desde pequeno lendo a Bíblia, tenho uma facilidade. Hoje, eu lembro que eu não gostava tanto de ler a Bíblia, meu pai insistia, e hoje é fundamental, porque é um livro de sabedoria, eu não vejo ele um livro religioso, sim, pelo contrário, eu vejo como um livro com muita oportunidade de aprendizado e muita
muita história interessante para você já usar e aplicar e não errar como os outros nossos irmãos erraram, ou amigos, como vai. Mas essa transição, quando eu vou para a faculdade, eu acho que a faculdade foi mais uma faculdade de pós-graduação. Você me conheceu naquela época. Eu fiquei revoltado por perder meu pai por câncer, porque meu pai era um pastor muito... pastor raiz, sabe? De pegar a geladeira da casa, levar para as pessoas carentes. Meu pai era um pastor que tirava o dinheiro do bolso para ajudar as pessoas. Muitas vezes ficava sem nada e nada faltou pra gente, né? Tem um versículo na Bíblia que fala que ele nunca vê um justo mendigar o pão. E isso nunca aconteceu. Sempre, quando meu pai ajudava, transbordava para ajudar o maior número de pessoas. Mas perder meu pai por câncer, uma pessoa que orava pelas pessoas, as pessoas eram abençoadas e... Por que um cara tão filantropo e tanta gente... Pode falar um palavrão aqui? Pode. Tanta gente filha da puta morria e hoje eu tenho muito amor e perdão para as pessoas filha da puta também que eu falo, que fazem uma merda ali, eu falo de transgressão de tirar uma vida, né? Eu acho que todo mundo merece perdão. Mas voltando à história do meu pai, eu fiquei um pouco revoltado. E aí, como eu não bebi, eu falei assim, vou experimentar isso aqui, eu quero dar all-in. Quero esquecer Deus, esse negócio de crente não dava nada. E as igrejas falam sobre desviar, mas eu não acredito como desviar. Tem um processo da Bíblia que Elias vai para uma caverna. Eu me senti indo para a caverna. E essa caverna foi super importante para voltar agora com a sabedoria que eu tenho agora. Então aquele processo para mim com vocês, eu não acho que foi ruim. Foi muito aprendizado. Eu tive sua amizade, eu vi pessoas maravilhosas ali do bar. Só que eu me via muitas vezes, por efeito de álcool, sendo transformando na pessoa que eu não era. E isso tá o errado. Eu acho que você, hoje eu tomo um vinho, você tem que ressignificar a sua relação com qualquer tipo de vício. E o segredo nosso é qual é o teu vício, Bruno? Seja álcool, mulher, dinheiro, poder, vaidade. Cada um de nós tem um cigarro. Então você precisa lidar com o seu vício para ele não ser um vício. Você tem que ser livre daquilo. Eu acho que aqueles nossos amigos que não tem, como eu, uma facilidade de tomar uma taça de vinho e tem problema com álcool, não é para tomar. Você não está pronto para isso. Então se o seu vício te traz uma escravidão ou uma prisão, você precisa libertar disso. Então o inimigo nosso tem na nossa mente, sempre ele sabe qual o seu ponto fraco. Ele vai atacar aí, Bruno. E naquele tempo foi uma grande oportunidade o Bares com você. Aprendi de pessoas maravilhosas, aprendi cultura, bossa nova, funk, uma diversidade... Samba, vi Vila Maria eu sou. Vi uma diversidade de pessoas maravilhosas e pessoas ruins, como tem na igreja também. Sim. Pessoas maravilhosas, pessoas... Na sociedade. Na sociedade então eu vi que, por exemplo, nossa amizade passou tempos, foi uma mesa de bar. E tô conhecendo sua história melhor agora, depois dessa ressignificação de perdão e gratidão, como você evoluiu espiritualmente falando desse assunto para gerar isso e ajudando um monte de pessoas aí que tem dificuldade no perdão, que é muito difícil. O perdão, quando liberta, você ajuda você, não a pessoa. E o Valmir ali ressignificou e ainda aprendo todos os dias. Tô aprendendo muito com você. Foi um tapa na cara esse podcast. Só o início que você me falou desse resumo que a gente bateu o papo de café aqui, eu aprendi muito. Eu falei, nossa, e meu livro tá de encontro com ele, vou aprender muito, vou trazer tantas definições, tantas coisas boas desse podcast. Então foi enriquecedor esse papo com você, meu irmão. Obrigado, irmão. Obrigado mesmo. E realmente, eu gosto de saber do lado pessoal dessa transformação, porque eu me enquadro nela. Eu era um cara inconsequente, louco, de bebida. Você me conheceu na época. Bebida. Eu lembro até hoje de uma história, não sei se você vai lembrar, que a gente tava dentro do meu carro, que eu ameacei soltar uma bomba dentro do carro. Lembro. Eu parei o carro e todo mundo descendo no desespero. Você saiu correndo, a pegadinha da bomba. Tava eu, você, o Chu. Você lembra do Chu alemão? Lembro. O Armando. O Armando. E eu acho que tava o Wendel, algum moleque lá. E a gente fez essa pegadinha, o quanto eu era louco. Ele pegava uma bomba desse tamanho, gente, que não tinha nada. Acendeu, jogou no carro, vou estourar o carro, todo mundo saiu correndo, esse do carro. Eu jogava o carro na calçada, num desespero. Era muito engraçado. Eu era muito inconsequente. Bebida, droga. Nossa, era louco. E eu consegui transformar a minha vida pra isso. Foi o que você falou dos vícios. Droga, essas coisas não faz parte da minha vida. Mas eu gosto de beber ainda. Mas hoje, não é ela que me controla, eu controlo ela. Entende? Então eu sou um cara hoje que eu passo um mês sem beber nada. Tranquilo. Isso é fundamental. Tranquilo. Controle. Até pra cuidar da sua saúde. Você vai precisar disso nesse problema pra você ter o corpo que você quer. E uma coisa que você falou também é que engraçado, quando eu uso, até pra você cristão que tá desviado, ou falaram que você tá desviado, Deus nunca desvia de você, cara. Você pode se afastar dele, mas ele tá aí. Sempre. Então, todo esse momento com eles,
pra mim, era um aprendizado, uma pós-graduação. Não vejo da forma que eles vê como... embora, assim, muitas vezes... Eu via meninos querendo se divertir, mas eu tinha sempre um temor do Senhor dentro de mim. Tinha coisas que eu não fazia. Sim. Por exemplo, drogas, eu não tinha... Eu era álcool, era vodka e energético, Vodka lembra? e energético que é direto, uma puta droga, lembra? Porque o energético hoje, que cheio de açúcar assim... Sabia que os 5 pós que mais mata do mundo, o primeiro você sabe qual que é, né? Qual que você acha? Pó, cocaína? Pó? Pó branco. Pó branco? Cocaína. Não, cara, açúcar refinado é o pó que mais mata no mundo. Segundo, sal refinado. Terceiro, farinha de trigo refinada. Quarto, aspartame. E quinto, a cocaína. Caramba. Tô incentivando a cocaína não, pelo contrário, mata. Mata do mas jeito. O açúcar mata mais do que cocaína. Sal refinado mata mais que cocaína. Então, o energético, o álcool ali, carregado disso, é questão de tempo. Não, energético. Então, a gente acha essas drogas lícitas, as que mais matam no mundo. Então, muitas vezes a gente acha que tem que ressignificar nossa mente e controlar. Tem gente, como eu falei, o vício dele é poder, o outro é mulher, o outro é drogas, o outro é álcool. E aí vai. Vício é qualquer coisa que você faz desenfreadamente, sem controle. E que te prejudica. A única coisa que eu vi que não... De verdade, cara, não tipo... Eu acho que o excesso é muito ruim, você treinar demais. Imagina fazer 8 horas de treinando. Nossa. Vai matar seu corpo. O equilíbrio é isso, mas a única coisa que em excesso não faz mal é relacionamento com Deus, que é diferente de religião. Religião também em excesso. É um vício, galera. Tá? Tomar cuidado com religião. Exato, você falou tudo. Se conectar com Deus é totalmente diferente. Acho interessante a galera falando da graça, da lei, não pode... Com Cristo é muito mais difícil, Bruno. Cristo fala assim, você pode vender todos os seus bens aos pobres. Se não tiver amor, não adiantou nada. Nada adiantou. A graça é muito mais difícil, gente. Ó, você já pensou em ter relação com a mulher do próximo, já é pecado pra Deus. A graça é uma coisa intrínseca, de dentro pra fora. Você realmente olhar e falar, pô, Deus, essa minha natureza caída, eu preciso mudar, transformar. Me ajuda que eu não tenho forças com isso. E esse é o barato de Deus, de você se arrepender. Então, acho que esse é o caminho, cara. Quando a pegadinha da bomba eu achei fenomenal. Então eu não vejo essa consequência. Eu acho que foram meninos jovens que viveram e sempre Deus nos livrou de uma batida, de dirigir sempre tomando o que é errado. Nunca aconteceu nada de errado com a gente. Graças a Deus. Então acho que é isso. Nunca aconteceu nada assim. Eu falo pra minha experiência, nunca aconteceu. Mas eu não tenho saudade. Sempre no final, aquele vazio que o álcool dá, da depressão, que depois acaba o excesso do álcool, eles te jogam na depressão. É muito ruim. Então acho que você precisa ressignificar a sua relação. Hoje toma um bom vinho harmonizado com uma boa comida ali, né? Isso, vale muito a pena. Hoje eu gosto de um whiskyzinho, tranquilo, fumando um charuto às vezes. Charuto é maravilhoso. E sempre equilibradamente. Hoje em dia, que nem depois que eu ressignifiquei a bebida, eu nunca mais fiquei louco. Uau. Faz muito tempo que eu não fico louco de você falar assim, nossa, eu não tô legal. Não, eu sou um cara hoje que se a gente for sentar pra tomar um negócio, nós vamos tomar um vinhozinho. Na hora que eu sentir que mais uma taça ou mais uma dose de whisky eu vou ficar meio já alegre, eu já vou pra água, eu já paro. Então hoje eu tenho um controle muito grande nisso. O ideal sempre há uma dose de qualquer tipo de bebida, uma taça de água. Então uma dose, uma taça de água, pra você não ter a ressaca no dia seguinte. Porque o álcool tira toda a água do seu corpo e você tá repondo. E agora você falou uma coisa que aí eu vou falar uma coisa que eu gosto muito. Todo sei que faz mal, mas isso é foda de eu tirar da minha vida. Coca-Cola. Nossa! Ufa! Isso mata mais que... Mano, eu penso num cara que ama Coca-Cola. Às vezes eu faço isso, quando eu vou beber uísque. E às vezes tem a taça de água, certo? Tá. Às vezes eu não tenho a taça de água, eu tenho um copo de coca. Não, cara. Ó, eu vou te dar um caminho pra você te ajudar. Primeiro já vai pro zero. Por exemplo, eu gosto de Pepsi Black, mas é horrível também, então. Porque só não tem açúcar. Mas tem sódio, tem uma porrada de coisa que é pra desentupir. Mas já é um desmame. Eu acho que na nossa clínica a gente tá vivendo isso, e um beijo à doutora Mari Nutri, que a gente pensa no equilíbrio. Então a gente vai com doses homeopáticas de medicina integrativa, porque se a gente for, é radical. Porque eu falei do alimento de descascar e desembrulhar, a maioria das coisas é industrializado. Aí vamos pro frango, aí você vai comer um frango que é saudável. Nosso frango é cheio de hormônio, porque o frango é criado em cativeiro, então assim, a galinha do quintal ela é mais saudável, porque ela come a minhoca, come comida orgânica. Então por isso que ela é mais saudável. A carne é um pouquinho mais dura, mas é mais saudável. Nosso frango é industrializado. E para não ter doença, a gente aplica ração, injeção. Tá comendo hormônio ali. Nossos alimentos, nossa alface, ou
e aí vai, tem um monte de agrotóxicos pra lesminha não comer. Se o bicho nem come, você vai comer? Então, hoje é difícil. Se você puder ir, por orgânico, é o melhor dos caminhos. Mas a gente sempre tem que ir por dose homeopática. Tem que caber no bolso, orgânico é muito mais caro. Sim. Mas eu acho que passos para medicina integrativa é legal e você desmama. Por exemplo, eu não tomo refrigerante mais. Tava viciado. Fazia muito tempo, eu comecei a experimentar Coca Black, amei. Que é a zero da Pepsi. Eu não gosto de Coca. Mas hoje eu parei porque realmente não é saudável, brother. Putz. Mas é costume. Ó, nosso corpo se adapta depois de 15 dias a tudo. Você parar 15 dias, ele vai... É um vício. Puta vício a Coca. Mas depois de 15 dias ele se adequa. Ele não vê mais como vício. Eu penso assim, foi o que você falou. Eu tenho essa linha de tudo que você vai querer transformar também da noite pro dia, parece que ele é pior. Então é aquilo. O que eu percebi? Quando eu queria fazer tudo ao mesmo tempo, eu vou começar treinar, na academia, comer. Vou começar a mudar a alimentação, vou começar a ler um livro todo dia. Querer fazer tudo ao mesmo tempo, eu não fazia nada. Legal. Porque uma falhava, você já falava, puta, já era. Então, eu pus na minha cabeça que eu vou fazendo as coisas aos poucos, sem pressa, devagarzinho na minha. Que é um livro top, né? Já viu aquela mudança de hábito? Não sei se é isso. A mulher muda um hábito depois de tomar um pé na bunda, de ser traída. Vou contando o livro. Mas, assim, ela mudou uma rotina, ir pra academia. Essa mulher cresceu, virou empresária. Então, é importante uma mudança, seja ir na academia, agora você com personal, ir na clínica, já é a segunda mudança. Isso vai acontecendo gradativamente. Outra mudança que eu fiz, eu tô começando a beber café sem açúcar. Boa, entendeu? Eu tô começando a evitar beber muita coisa com açúcar, então já é um outro passo. E aí, outra coisa, até às 17, depois das 17 vai atrapalhar seu sono. É que eu nunca fui muito de café. Eu nunca fui um cara de café. Excesso de café igual eu gosto muito. Então. Aí eu tô pra mim, me equilibrando na água. As bebidas em si, hoje pra mim elas representam comunhão. Pra mim elas representam partilha. Então eu nunca fui aquele cara que sentar no bar pra beber sozinho. Nunca gostei. Não faz sentido. Não faz sentido pra mim. O vinho é bom isso, na mesa. Eu gosto de beber com os amigos. Vamos bater um papo? Como eu comecei a virar um empresário de mim mesmo, há uns últimos 2, 3 anos, café virou um sinônimo de reunião de coisas. Então, como eu não bebo, eu chamo pessoas pra uma reunião pra fazer algum negócio, alguma coisa, a gente sempre vai pra um café. Então eu aprendi a tomar café, mas eu não sou um cara viciado em café. Bom, eu vou te dar outra coisa muito top pra você colocar na sua rotina. Quando ele pedir um café, pede um chá. O chá tem várias propriedades, cara. Chá, eu fui pra Curitiba e na época eu tava com a minha companheira e ela experimentou um chás lá diferente e eu não gostava por quê? Eu tinha aquela tradição na minha cabeça do quê? De chá de boldo, que é quando você tá ruim, toma aquele negócio que é pra vomitar. Horrível. Não, aí eu conheci que existem vários chás diferentes. E aí ela comprou um, a gente tinha em casa, eu tomava e eu achava gostoso. Então aí eu comecei a abrir minha mente também, mas... É muito bom. Bom saber disso. E saudável também. Aí tem um durante o dia mais energético, aí pro final do dia tem aquele de relaxar, que é os melhores pra induzir sono. Eu acho bem legal, tudo cara. Que mexe com o paladar eu adoro. Muito adoro essa sinergia, essa experiência, entendeu? É mesmo? Que legal. Eu adoro. Quando eu casei, a minha lua de mel foi pra Mendonça, na Argentina. Uau. Só pra ir nas vinícolas, porque eu adoro degustar vinho, adoro degustar uísque, charuto, comida. E hoje você tá namorando? Como você tá? Não, eu tô solteiro. Solteirão? Solteirão. Eita, milenária. 8 meses que eu estou solteiro. Qual que é a sua idade, irmão? Desculpa a pergunta. 36 anos. Tá moleque, tá novo. 36 anos. Mas desde os meus 21, os últimos 15 anos da minha vida, eu me relacionei 3 vezes. Essa é o maior tempo que eu tô solteiro. Uau. Porque sempre eu engatei um relacionamento no outro. E como você tá? Cara, hoje eu tô bem. Porque eu quis tirar esse tempo pra mim. Dessa vez eu uma coisa chamada solitude que eu gosto, que é diferente de solidão, cara. Eu sou um cara solteiro, bem resolvido, eu gosto muito. Eu acho que pra mudar isso agora, essa liberdade, tem que ser uma pessoa com um propósito, eu quero muito, mas que vai valer a pena tirar a nossa liberdade pra dividir, que a gente vai ser um de novo. Eu busco por isso, acho que fundamental pra minha vida, é o que falta, mas eu não tenho pressa, eu tô aberto, sabe? Eu não gosto de forçar as coisas, isso vai vir natural. Tem um livro em Provérbios que fala de Deus vem um encontro da mulher sábia, mas a gente tem que estar atento. Eu acho que agora eu me sinto preparado pra isso. O homem demora muito mais pra amadurecer que a mulher. A mulher é de 10 a 15 anos mais madura que um homem. Uma mulher de 25, geralmente não consegue relacionar com um cara de 25. É bem raro, né? Não, mas assim, porque ela tem uma projeção. E o relógio biológico delas é diferente do nosso, né? A gente pode ter filho com 80, elas com 40 começam a ter dificuldade.
Acho que Deus é tão perfeito que faz essa maturação delas. Ela tem uma maturidade muito mais rápido que a gente, cara. Eu também acho isso. E eu tô vivendo essa fase, irmão. É gostoso, cara. Eu juro pra você, o que eu pus na minha cabeça como objetivo, ficar realmente sozinho pra me relacionar comigo, pra corrigir as falhas que eu ainda tinha, que eu ainda carregava, e o meu foco é 100% nesse. Por quê? O próximo relacionamento que eu vou ter na minha vida, eu tenho certeza que vai ser o último. Uau. Entende? Eu tenho certeza. Concordo com você. Mas não adianta só eu querer o relacionamento que seja o último. Eu preciso também estar preparado pra ser o último daquela mulher. Então eu estou nessa fase de melhorar e me ressignificar sozinho. Então, irmão, pela primeira vez na minha vida, você lembra da minha época, mulherengo pra caralho, sempre queria ser um rabo de saia. Eu tô há 8 meses solteiro, irmão. Eu acho que eu saí com 2 mulheres. Não quero saber, tô tranquilo. Mas é bom se permitir, acho que não é volume, acho que é isso. Encontrar uma mulher legal e também não comparar. Ó, 2 coisas que você falou que vai muito de acordo com o seu texto, eu acho lindo. 2 coisas que eu tinha no passado. Eu era preso no meu passado ou preso no meu futuro. E feliz eu era muito triste. Quando eu era noivo, eu falava, eu era feliz dessa forma. E eu tava com uma pessoa lembrando do passado, tava preso no passado. E quando eu tiver uma pessoa como eu tinha a minha ex, sei lá, a minha ex-namorada ou ex-noiva, eu vou ser feliz. E no presente eu era infeliz. Então eu ressignifiquei muito, eu sou muito feliz hoje, principalmente em quem eu estou. Tem um relacionamento com Deus muito incrível, intenso, todo dia, de falar com Ele. Só que é uma coisa interessante, você é muito sábio, eu e Deus é só. É muito chato só eu e Deus. Por isso que Deus colocou a gente pra partilhar a mesa com bons amigos, desfrutar um vinho. Pode ser o mais caro, se não tiver um amigo pra conversar, não tem graça. E uma parceira que vai te agregar é muito legal pra ambos, né? Mas assim, tem que valer a pena, tem que ter o mesmo propósito, entendeu? E você tem que estar atento também com sabedoria pra ver. Muitas vezes eu perdi pessoas especiais porque estava preso no passado ou no futuro. E medir relacionamento é horrível. Eu tô nessa fase. Eu não tô fechado, eu tô realmente aberto. Mas eu acho tem que valer a pena. Só que hoje pra mim tem que valer muito a pena. Concordo. Tem que ser algo que envolva o propósito. Porque eu perdi muito tempo da minha vida em relacionamentos onde eu ia só pelo fato da conexão, por ser bom, legal, gostou, tá tudo certo, ia. Foram bons, não foi ruins. Mas só que eles tinham prazo de validade. Por quê? Tinha valores diferentes, gostos diferentes, coisas diferentes. Então hoje Deus tá me permitindo eu ter a minha solitude pra eu poder ter equilíbrio emocional pra quando aparecer a pessoa certa, eu saber que ela é a certa por valores, princípios, por alinhamento de estratégia, porque eu acho que não tem como você ter um futuro com alguém que quer ter um futuro diferente do seu. Concordo. Entendeu? Hoje eu sou uma pessoa pública. Como é que eu vou me relacionar com uma pessoa que não quer aparecer pra nenhum modo? Não que eu vou expor ela o tempo todo, mas ela tem que saber que, eu sou uma pessoa pública hoje. Então, eu preciso ter valores que precisam ser alinhados, como o Bruno precisa ainda também de algumas correções. E é processo, lembra que a gente falou? Isso. Em cada área que eu falei, o deserto é necessário pra amadurecer. Eu acho que, tipo, se eu tivesse um relacionamento com 30 anos, eu acho que não ia sustentar porque faltava know-how ou sabedoria. Que eu desenvolvi ao longo desses 10 anos, sabe? Aprendendo. E é muito importante, né? Pra você ver. E eu acho que é importante em cada fase da sua vida você tá pronto. Então, acho que eu tô pronto, tô vivendo o meu propósito de fato, mas agora realizou meu maior sonho, que foi a Dr. Puro. Trabalhei em várias outras clínicas, mas essa foi o xodó. Mas a VF Consultoria, que está dentro do meu grupo, também é uma consultoria e mentoria para outros médicos, outras clínicas também arde meu coração. E a própria agência de marketing que dá suporte para essas outras clínicas, porque sem marketing, você sabe, é muito complicado o nosso mundo. Difícil. Tráfego pago, né, e vai. E eu acho que é importante você estar pronto em cada área. Eu vai de conta muito que você fala. Eu achei muito interessante essa história de superação, cara. Parabéns. Me tocou muito, assim, como você ressignificou a relação com o perdão. E você tirar a mágoa do coração é libertador. Só que também perdão, galera, você pode falar com mais propriedade do que eu, Bruno, acha que perdão é você perdoar a pessoa e ficar. Não, muitas vezes você pode perdoar o seu sócio que te traiu, ou alguma coisa, alguma ação da tua vida. Não quer dizer que você vai ficar com essa pessoa lá. Não. Vai te fazer mal, afasta, cara. Não é questão, perdoei, Deus vai... Acredito na restauração da amizade ou de um relacionamento, mas é muito complicado. Quando você quebra um diamante pra colar cada pecinha, a traição é esse diamante quebrado. Você colar o diamante cada com o super bond, nunca vai ser a mesma coisa. Eu acredito nisso. Perdão não tem nada a ver com querer perto. E aí você pode perdoar e a relação não continua a mesma. Partir. O importante é você não guardar o sentimento de você. Eu costumo dizer que o perdão é o seguinte: quando alguém faz algum mal pra nós, o que a gente mais quer dessa pessoa?
distância, certo? Você me quebrou a confiança. Então eu não quero mais saber de você, não quero você perto de mim. Se eu não te perdoo, eu vou te carregar pra sempre no meu coração. Agora, eu te perdoar, eu apenas te deixar pra trás. Fato. Pronto. Então, perdão pra mim foi muito... Hoje é muito fácil, porque eu consegui viver isso e entender o poder que isso tem. Eu lembro até hoje de uma situação que eu vivi, não vou citar nome, mas vou viver uma situação onde eu fui traído e eu tive a capacidade de ligar para o cara que foi responsável por essa traição só pra falar pra ele que eu perdoava ele e que eu queria que ele me perdoasse. E aí ele falou, mas como você me perdoa? Por que eu tenho que te perdoar? Eu falei assim, porque durante 2 dias eu te desejei muito mal, mano. Uau. Então me perdoa por isso. Parabéns. Cara, o cara quase chorou nessa ligação. Ressignificou mesmo. Eu vou falar um negócio pra você. Na hora que eu desliguei o telefone, você não faz ideia a paz que eu tive. Cara, foi transformador dentro da minha vida. Faz uma mudança pra entendeu? você, né? Então, assim, depois que eu aprendi o poder do perdão de verdade na raiz, cara, hoje, pra eu ter alguma coisa que vai levar pra mágoa dentro do meu coração de alguma coisa, cara, irmão, não vai ter, mano. Porque o perdão é ressignificador. A gente precisa dar um papo sobre isso no meu podcast. Tem um podcast chamado Mesa de Amigos aí, galera, que eu tenho nas redes sociais. Valmir Ferreira, Mesa de Amigos. Vou colocar aqui na descrição. Me segue nas redes sociais, @ValmirFerreira7. Eu queria chamar você pra bater esse papo, pra você contar toda a sua história lá. Vai ser legal pro meu nicho, as pessoas escutar toda essa... Pode ter certeza essas que... sabedorias que você teve pra compartilhar com os seguidores. Eu tenho o mesmo propósito. Eu não tenho só esse exemplo de perdão, tenho vários. Vou deixar guardado pra gente bater um papo lá. Por quê? Eu te chamo pra lá. Eu chamo assim, a história do meu amigo vai ajudar você num período da sua vida. Então, a história de sucesso dele vai ter alguma coisa que você vai tirar ali de aprendizado. Então, são pérolas. Eu sempre falo, pilares para um líder de sucesso é você ter pérolas de sabedoria, né? Então, na Bíblia tem muita parábola, porque é a forma mais simples da pessoa escutar com a história e aprender com a história. Então, é fácil. Então, contar a sua história lá vai ajudar a pessoa que está escutando, que tem dificuldade em perdão em outras áreas também, a se inspirar em você e tomar a mesma atitude. Parabéns. Obrigado, irmão. Obrigado. E será uma honra. Pode honra ter é certeza, minha, de verdade. Tá? Irmão, eu costumo finalizar o podcast fazendo uma pergunta para as pessoas que aqui, para os convidados. E essa é a linha que eu gosto de seguir. Eu gosto de seguir a linha que mexe, sabe? Que faz a gente refletir, pensar. Então, eu queria finalizar esse programa fazendo uma pergunta para você, irmão. Se hoje o Valmir Ferreira deixasse de existir, que falta você faria para as pessoas? Uau! Eu acho que você pegou uma coisa muito interessante, porque eu sempre falo com esse papel, vou responder sua pergunta, que muitas vezes a pessoa vê o Valmir assim como o CEO, o empresário, o diretor, ou um cara espiritualizado, e embaixo tem o Val, que a minha mãe chama de Mi, minha avó chamava de Ni, meus amigos e minha família chama de Val. Eu acho que eles iam sentir falta da alegria, da energia, da amizade, da resenha, sabe? Isso pra mim que leva. O que eu levo da vida, a maior riqueza é relacionamento com as pessoas. Eu perdi recentemente um grande amigo meu, o pastor Anderson, que era com a pastora Andréia, percursor aí do Projeto África, que envolve várias empresas, igrejas, um grupo que não é religioso, de várias religiões, que a gente faz, uma vez por ano vai para Angola, poder proporcionar ali saúde para as pessoas, levando medicina, levando saúde, levando medicamentos também. E esse cara me ensinou muito, ele faleceu recentemente, eu pude conviver com ele 6 meses intensos, onde eu aprendi muito sobre pessoas de verdade, sabe? Um cara totalmente discreto, mas assim, é impressionante como ele tocou a vida de várias pessoas. Então, para mim, tocar a vida das pessoas individualmente, sem palco, sem alarde, sem câmera, eu acho que é o caminho do sucesso, essa simplicidade. Eu vi quanto ele era famoso fora dos bastidores. No que realmente importa. Então ele levou tesouros eternos pro céu. Então eu fico muito com essa nossa amizade que eu perdi bastante. E ele sempre me chamava assim, sabe? A gente tinha prazer de estar um com o outro resenhando. Então acho que esse é o maior presente da vida, assim. Essa é onde ele era um empresário de sucesso, no momento mais importante, falando materialmente da vida dele, os filhos todos faculdade, terminando, o apartamento do sonho, o carro do sonho. E a gente tinha intrínseco, o que a gente tinha mais de precioso era Cristo dentro do coração. E a gente
partilhava disso, do amor pelas outras pessoas, do amor pelo projeto. Esse cara me ensinou muito e Deus colocou ali ele na minha vida assim, saudoso pastor Anderson. Depois do meu pai, eu achei que eu não ia ver um homem de Deus assim na terra, e realmente meu pai e Valdir, eles são fora da curva. Por isso Deus levou rápido, acho que os caras é muito santo aí, Deus leva essas pessoas, cara, que porque tá outro nível, né? Então, quero fazer 1% que esses caras fizeram, assim, nos bastidores, sabe? Sem o que a mão minha direita faz, a esquerda não fazer, acho que esse é o sucesso aí. Então, é isso. Acho que é o legado. E você já tá fazendo, irmão. Pode ter certeza. Quem dera. Preciso comer muito arroz e feijão, fazer muito mais. Tenho certeza que você já tá fazendo. Amém, cara. Irmão, obrigado pelo seu carinho, amizade, obrigado por estar aqui. Gratidão por tudo e parabéns, continua. Obrigado de coração, irmão. Obrigado por ter aceitado o convite, pela amizade. Por mesmo muitos anos sem nos vermos, você sempre atencioso no Instagram, a gente sempre bateu um papo, sempre relembrando com carinho tudo que a gente viveu um dia, mas eu fico feliz de hoje poder partilhar essa nova fase. Amém. Né? Esse novo Valmir, esse novo Bruno, e a gente poder ter, independente do tempo, distância, a gente ter mantido aí também coisas boas dentro dos nossos corações, irmão. De verdade. Eu que agradeço. Tamo obrigado junto. de coração, irmão. Yes. Tamo junto. Galera, muito obrigado pra vocês que acompanharam esse podcast, né? Encaminhe para o maior número de pessoas possível. Aí, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, dê o like nesse vídeo aí que é muito importante. Acompanhe o Valmir aí nas redes sociais dele, vai estar aqui embaixo, tanto dele quanto da clínica dele, do podcast dele, né, dos projetos dele. Acompanhem ele lá. Vão lá fazer uma consulta também, cuidar da sua saúde, prevenção, é tudo. Eu vou estar indo lá e vou mostrar pra vocês aqui nos bastidores também essa melhora, essa nova versão do Bruno. Não só agora construir minha mente para um Bruno melhor, agora eu vou construir o meu corpo físico para um Bruno melhor também. Então é isso, galera. Muito obrigado para vocês que acompanharam esse podcast aqui. Compartilhe para o maior número de pessoas possíveis. E é isso. Um beijo no coração de cada um de vocês.